dia para você. Estamos de volta essa semana com Bom Dia, Bom Jesus, mais um programa aqui na nossa Rede Bom Jesus, e desde já agradeço a sua companhia. Você que está sempre ligadinho aqui no nosso canal no YouTube, na nossa Rede Bom Jesus, toda semana um conteúdo novo para você. E a gente também quer saber sua opinião, deixe seu comentário aqui no começo do programa já, para a gente também trazer novos temas, novos convidados, aquilo que você quiser sugerir para a gente. E abrindo aqui o nosso programa desta semana, nós vamos trazer o tema Deus escolhe o que o mundo considera fraco. E aí, para conversar, para refletir sobre esse assunto, mais uma vez essa semana eu recebo aqui o Padre José Vicente para bater esse papo e levar até você uma mensagem de reflexão sobre esse tema. Ótimo dia, Padre José Vicente, seja bem-vindo. Obrigado pela companhia mais uma vez. Ótimo dia, Valquíria. Que alegria mais uma vez. Eu já estava com saudade porque você... Faltei aí uma semana, né? Tirei umas fériasinhas. Descansando, isso, muito bom. E nós estamos aqui de volta. Mas o Joey também deu conta no recado, né? O Joey é parceiro, tamo junto. Ótimo dia, você que está em casa, que nos acompanha. Que alegria poder iniciar a nossa semana. Iniciamos a nossa semana com o tema Deus escolhe o que o mundo considera fraco. Mas para iniciar, iluminar a nossa reflexão de hoje, nosso bate-papo, o Padre José Vicente preparou aqui um trecho da palavra para que a gente possa ouvir, rezar juntos, meditar e refletir numa conversa bem agradável aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Pois bem, nós vamos então, partindo do final de semana que nós meditamos, refletimos as bem-aventuranças de Nosso Senhor. Nós vamos estar conversando um pouco a partir então dessa inspiração, né, desse projeto. Eu não vou proclamar aqui todo o trecho, porque é longo, mas eu vou aqui pegar o versículo essencial e a partir dele então nós vamos estar conversando hoje com você. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus continua então com as bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurados que promovem a paz, que promovem a justiça, que têm sede de justiça, têm fome de justiça, bem-aventurados os mansos, né? Porque possuirão a terra, e assim por diante. E nós vimos ontem, então, na Palavra de Deus, nesse final de semana, no domingo, as bem-aventuranças de Nosso Senhor, que é, então, um projeto de vida. As bem-aventuranças é o projeto daquele que quer se salvar, aquele que quer alcançar o céu. No Antigo Testamento, como nós vimos, então Moisés apresenta os 10 mandamentos. Ele desce então do Sinai e apresenta os 10 mandamentos, que a comunidade deve seguir então os mandamentos. E seguindo os mandamentos, vão então alcançar a vida eterna. Em Jesus Cristo também, ele sobe no monte e depois dali, então, ele dá as novas instruções, vamos assim dizer. São os novos mandamentos ou o mandamento da nova lei, né? Então, que é as bem-aventuranças. Então, essas 8 bem-aventuranças vividas em nosso coração nos ajudam a trilhar o caminho da salvação. Então, queridos, nós podemos ir meditando uma por uma dessas bem-aventuranças em nosso dia a dia, em nossas orações, e assim nós vamos também acertando a nossa vida, vamos acertando o caminho. Aquilo que está torto vai sendo corrigido, vai sendo mudado, né? Então, de acordo com essas bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito. Então, Deus se fez pobre com os pobres, ele se fez humilde com os humildes, se fez tudo, né, com aqueles que mais precisavam para poder então nos dar o exemplo de como nós devemos também agir, servir e fazer acontecer então o reino de Deus. Despojar-se dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, das nossas ambições, do nosso poderio, porque Deus se despoja do seu poder, né, para vir até nós, que nós também nos despojemos das nossas riquezas, do nosso ter, para servir melhor então aos irmãos. Fica aí então a nossa proposta de conversa para o dia de hoje, rezando nesta palavra de Nosso Senhor.
Muito bem, Padre José Vicente, obrigada aí pela reflexão que abre o nosso programa de hoje para trazer aí o tema Deus escolhe o que o mundo considera fraco. Mas antes de começar a nossa conversa aqui, nós vamos ouvir um pouco de música por aqui, porque hoje nós estamos recebendo o Ministério Sacrari, aqui com a Carol e o Matheus, também com os músicos do Ministério que vieram lançar um novo single, também o clipe Clamor ao Espírito. Sejam bem-vindos, obrigado pela companhia mais uma vez e fala um pouquinho pra gente sobre essa nova canção e fique à vontade para cantar e animar o nosso programa. Bom dia, Valquíria. Bom dia, povo de Deus. Uma alegria estar aqui mais uma vez na Rede Bom Jesus. Sempre muito bom estar aqui, ainda mais nesse tempo, né, de lançamento da nova música, né, Dami? Isso mesmo, essa nova música chamada Clamor ao Espírito. E o clipe, uma curiosidade para vocês, o clipe foi gravado aqui na Rede Bom Jesus. Então nós já agradecemos também de antemão por ter aberto esse espaço aqui para nós. Nós vamos cantar essa música aqui para vocês hoje. És bem-vindo aqui, Espírito Consolador. Permitimos que o Senhor tome nosso coração. Espírito de poder, fogo ardente, tua igreja espera ansiosa o teu mover, pois sabemos quando o Senhor vier, a verdade nos libertará e seremos capazes de amar. Vem, Espírito, somos o teu povo que deseja ser abrasado pela chama poderosa de amor. Vem, Espírito, somos o teu povo que deseja ser abrasado pela chama poderosa de amor. E seguimos aqui o nosso Bom Dia, Bom Jesus, depois dessa bela música que ouvimos aqui, continuando a nossa conversa sobre o tema Deus escolhe o que o mundo considera fraco, aquilo que o Padre José Vicente falou no início do programa das bem-aventuranças, que poderíamos ir falando sobre cada uma delas a cada semana, mas hoje a gente quer fazer aí um panorama geral um pouco sobre a nossa vivência mesmo, né, de fiel e aquele que se dispõe, está a serviço. Nós falávamos aqui, padre, o senhor falava, padre, sobre se desapegar, né? Sobre deixar os bens para lá para poder estar a serviço. Então, a gente às vezes está trabalhando a nossa fé, vivenciando a vida em comunidade, mas temos algumas provações. Até tem gente que fala, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. E como é que a gente trabalha isso? Isso realmente acontece? Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, algumas provações se destacam? Valquíria, eu acredito que somos provados constantemente. Quando nós nos dispomos a fazer o bem e procuramos, né, o caminho correto, o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho bom, é exigente, não é tão simples, né? É um caminho, por isso que o próprio evangelista esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é da perdição. Na verdade, então, você procurar o caminho da justiça, do bem, do amor, é um caminho estreito, é um caminho exigente, né? E nem todos estão prontos ou estão dispostos a fazer, né, esse trajeto, esse caminho. As bem-aventuranças é um projeto, né, é um projeto de vida apresentado por Jesus
nas bem-aventuranças, no Monte das Bem-aventuranças, que por falar no Monte das Bem-aventuranças é muito lindo, é um monte muito bonito. Já estive 2 vezes lá nesse monte, e é um lugar realmente de muita espiritualidade, de muita energia boa. E nosso Senhor então passa as bem-aventuranças então aos seus discípulos como nova regra de vida, vamos dizer assim. Se no Antigo Testamento nós tínhamos ali, e que permanece, é claro, os 10 mandamentos dados por Moisés, agora, né, Jesus refaz, né, dentro de uma nova proposta de vida, no segmento realmente. E para seguir Jesus é necessário se despojar, né? Precisa abrir mão de muita coisa. E sobretudo das questões financeiras, das questões de riqueza, de poder, né? De mando. Para se colocar, o Papa Francisco nos traz agora esse projeto da Igreja Sinodal, que é uma igreja de escuta, uma igreja, né, atenta realmente para as necessidades e saber ouvir realmente, né, o outro. E falar de ouvir, né, nós estamos num momento em que a nossa geração, o nosso povo, né, quer falar e falta gente para escutar, né? Na verdade é essa. Precisamos ter realmente pessoas abertas para escuta, para saber ouvir, e para isso precisa ter pessoas abertas, né? Desprendidas. Porque se você se apega, se aprende a determinadas coisas na vida, vai ficar difícil para você poder assumir também o projeto do Evangelho. É tão difícil, né, parar para escutar. Muitas vezes a gente quer ser escutado, né? E às vezes a gente escuta aquilo que a gente não quer ouvir mesmo. E aí vem também alguns medos, né? A gente ouve algumas coisas e nos traz alguns medos que vivenciamos, alguns medos de conflito, né? Que alguém dá uma opinião diferente da sua. Então, sobre esses medos, padre, nos relatos bíblicos nós lemos, por exemplo, que os discípulos, eles sentiam medo na caminhada, né? Inclusive na paixão de Jesus, Pedro sentiu medo, mas ainda assim Jesus o escolheu, né? O confiou à igreja. Como transformar esses nossos medos em bem-aventuranças? Valquíria, os medos são as nossas inseguranças, né? As inseguranças sempre nos causam medo, nos dá, né, essa instabilidade, né? Então, para isso a gente precisa se firmar realmente na palavra de Deus, precisa se firmar e acreditar, sobretudo, naquilo que Jesus então nos propôs. Porque eu caminho também assim, como vocacionado, como chamado, e há tantos anos, né, já como padre. A gente caminha nas inseguranças, né, nos medos. Por quê? Porque nós não temos a certeza, e é bom assim. Se tivéssemos toda a certeza, toda a confiança, talvez a gente agiria totalmente diferente, né, e deixaria de confiar e acreditar em Deus, né? Deixar com que Deus também trabalhasse em nós, porque muita confiança acaba também se achando, né? Mas eu digo assim, quando eu fui para o seminário, nossa, é um salto que você dá, e é um salto que você vai assim, como, né? De que maneira, como que eu vou me sustentar, como que eu vou, né, viver, como que será, mas uma coisa é certa, confie, né, no Senhor. Depois na ordenação, quando vem o processo, então tudo já depois de formação, de maturação e tudo mais, aí vem o momento de você então dar o sim, para realmente eu quero, né, que é o que o bispo queres, né? Aí eu digo eu quero, né, com a graça de Deus, mas é com a graça de Deus mesmo. Então essa confiança que a gente tem que ter, porque os medos, as inseguranças, elas vão nos acompanhar o tempo todo. Mas se a gente der asa ao medo, a gente não vai fazer nada. Eu tinha uma regra comigo e sempre dizia isso, e continuo dizendo quando eu posso, dizer assim, né, se nós deixarmos de fazer algo porque sentimos medo, né, então ou porque temos medo de errar, melhor, né, nós deixamos de fazer, o que acontece? Nós nunca vamos acertar.
porque Eu vou dar chance, não né? você não dá chance para se acertar. Mas se você faz e mesmo com medo de errar e erra, né, você também tem a chance de aprender. Você aprende que aquela forma não é a melhor e você pode corrigir, você pode então fazer diferente, né? Você faz com medo e acerta, beleza, você acertou e não deixou de fazer, então você fez, né? Acontece. Então o que precisa muitas vezes é isso. Mesmo com medo, a gente não deixar de fazer. Por quê? Fazendo podemos acertar e aí vamos, né, então crescer. E se errar, nós vamos também aprender que aquele jeito não é o melhor. Nós podemos fazer diferente. Nós começamos o programa hoje com uma expressão popular, né? De quanto mais rezo, mais assombração me aparece. E também tem uma expressão que a gente ouve hoje em dia que é: vai, se der medo, vai com medo mesmo, né? Então, em frente, né? Encare, que é aquilo que o senhor falou. Se acertar, deu a chance para o acerto. E se errar, deu a chance para o aprendizado. Exato. E meu pai dizia, né? Mais vale a fé do que o pau da barca. O pau da barca é fraco, né? Mas se você tem fé, você segura o pau da barca e vai. Vai com medo mesmo, com né? medo mesmo, né? Então vamos ouvir mais um pouquinho aqui de Ministério Sacrário no Bom Dia, Bom Jesus, porque a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua essa conversa aqui sobre o tema de hoje. Deus escolhe o que o mundo considera fraco e a gente continua essa conversa aí com você. Vamos ouvir aqui o Ministério Sacrário. Reacende em mim a chama do dom de Deus, vem queimar, iluminar, reaviva corações, reconstrói a sua igreja, preparar sua volta. Reacende em mim a chama do dom de Deus, vem queimar, iluminar, reaviva corações, reconstrói a sua igreja, preparar sua volta. Todos os dias, o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé celebra a Santa Eucaristia. Venha encontrar-se com Jesus na Sagrada Comunhão. Todos os dias, às 3 horas da tarde, com transmissão pela Rede Bom Jesus. Aos domingos, as missas presenciais acontecem às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. À tarde, às 3 e às 6 horas. E ainda às 8 horas da noite. Venha viver a sua fé e renovar a aliança com Cristo Jesus. Evangelizar é comunicar a boa nova. Rede Bom Jesus, viva a evangelização! Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. E estamos de volta aqui. Obrigado, Ministério Sacrário, por mais uma música aqui animando aqui o nosso Bom Dia, Bom Jesus. E a gente segue a nossa conversa sobre o tema Deus escolhe o que o mundo considera fraco. Padre, nós falamos dos medos, nós falamos das provações, mas também eu gostaria de falar aqui sobre ser fraco, né? Ser humilde. Por que a gente pode falar do tema hoje? Por que Deus escolhe o que o mundo considera fraco, né? O Evangelho nos diz para nos alegrarmos quando perseguidos e caluniados. Não é fácil isso, né? Quando somos caluniados, por exemplo, né? É muito difícil a gente administrar isso. Então, quais seriam os passos para chegar nesse estado de espírito, né? Saber que Deus
escolhe os fracos. Valquíria, São Paulo nos diz que é quando eu sou fraco que eu me torno forte, né? Me fiz fraco com os fracos para salvar a todos. Então é interessante isso, né? Que a gente saiba realmente se colocar nessa fraqueza de Deus. Não é essa fraqueza não é realmente ser vamos dizer assim, sem ação, sem poder, sem energia, né? Não, é uma fraqueza cheia de energia, é uma fraqueza mesmo cheia de Deus. Porque você se desfaz, você se coloca de forma pequena, né? De forma simples, singela, sem se carregar, né? De preconceitos ou de vaidades ou de orgulho, né? Achando que você é mais, né? Que muitas vezes acontece isso, né? Eu sou melhor, eu sou bom, ou porque tem uma graduação, né? Se acha que é melhor do que o outro. E tem tanta sabedoria, né? A sabedoria de Deus é diferente da nossa, não é a sabedoria que vem pelas ciências humanas, mas é a que vem pela sabedoria mesmo divina. E a gente encontra tantos homens, tantas mulheres simples, humildes, com tanta sabedoria. Então, muitas vezes, se fazer fraco, se fazer pequeno, se fazer simples, se desfazer, né, de você para aprender, é se tornar melhor. E então Deus, na sua infinita grandeza, né, em seu infinito poder, Ele, né, o mistério da encarnação. É o mistério da encarnação que nós devemos aprender. Um Deus que se desfaz de si mesmo, né, que é o Kenneth, então se coloca realmente no nada da nossa vida para nos fazer grandes, para nos colocar também no reino de Deus, né? Então, e Deus não perde nada em se encarnar, em se tornar homem, em se tornar gente, em se fazer um pecador, se colocando na fila dos pecadores, né? Ele não tendo pecado, mas se colocando, ele não perdeu nada com isso, né? Pelo contrário, nos ganhou. Então, quando a gente também se coloca tendo, eu acredito que, né, o conhecimento que nós temos, também os bens que nós temos, né? A cultura que nós temos, usada de forma, né, a servir, a colocar-se com os outros, a gente só tem a ganhar. Ninguém pensa, né? Às vezes que você colocando o seu serviço, a sua caridade ao dispor do outro, você está sendo realmente a verdadeira pessoa forte, a verdadeira pessoa que vence, né? Um verdadeiro vencedor. Uhum. Bom, nós estamos nos caminhando aqui para o momento de oração do nosso programa. E nós vamos rezar juntos a oração do dia, rezando por você aí de casa. Coloque aí no seu coração nesse momento a sua intenção de oração. Vamos rezar juntos e vamos rezar por vocês aniversariantes da semana. Você que é dizimista aqui na Paróquia Bom Jesus de Tremembé. Nós rezamos pela Sônia Inês, pelo Lucas Gama, a Tereza Migoto, a Maria Aparecida dos Santos Lemes, a Jaqueline Bertalha, a Maria Olga do Prado, também a Luciana, a Stephanie, a Marlene Turci, o José Benedito da Costa, também aniversariando essa semana, Maria Benedita de Lima, o José Sebastião Lemes, a Helenice de Paulo Borges, a Idalina Rodrigues Turci, a Rosa Ferreira de Paula e o Luiz Bertoni Filho. Parabéns para vocês, felicidade, saúde, paz, muita energia, muita vida para vocês aí nessa semana que completam aí mais um ano, mais um aniversário. Felicidades e vamos rezar juntos a oração do dia aqui com o Padre José Vicente, que preparou para a gente mais uma vez essa semana a oração do ano vocacional, rezando pela vida de vocês e também por todas as vocações. Muito bem, estamos indo aqui para os finalmente do nosso programa de hoje, a nossa conversa. E, portanto, somos todos vocacionados, chamados realmente a viver as bem-aventuranças na simplicidade de coração. E, por isso, dentro desse ano vocacional, vamos rezar com a Igreja.
Senhor Jesus, enviado do Pai, ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça de vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes e jovens e adultos para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, aos ministérios ordenados, ao matrimônio, à vida consagrada. Maria, mãe e mestra de discípulo e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre José Vicente, pela oração do dia, pela bênção do dia aqui. Obrigado você pela companhia, também pelas suas orações aqui com a gente no nosso programa Bom Dia, Bom Jesus. E nós vamos terminando o programa de hoje, agradecendo aqui também a presença do Padre José Vicente e, é claro, a reflexão de hoje, toda a mensagem, todo o bate-papo que a gente trouxe aqui hoje, que é para ajudar cada um que está em casa a pensar nas suas atitudes, na sua fé, na sua vivência cristã, que seja cada vez uma construção humana, uma construção das pessoas que nos assistem, para que a gente possa juntos crescer e viver os passos de Jesus. Amém. Ótimo dia. Ótimo dia, Valquíria. Ótimo dia a você que nos acompanha segunda a segunda. Que bom. Deus te abençoe a sua família e tenha uma ótima semana. Ótima semana para vocês. Acompanhem a Rede Bom Jesus, também tem transmissão todo dia da Santa Missa, né, Padre? Isso. Fica esse convite aí para quem nos acompanha. E agradeço aqui o Ministério Sacrário pela presença mais uma vez. Fiquem com Deus, obrigado pela presença. Venham sempre. Um abraço para vocês. Um bom ano aí que está começando. E vamos ouvir a música de vocês para encerrar o nosso Bom Dia, Bom Jesus. Ótimo dia e até o nosso próximo encontro por aqui. Muito obrigado, Valquíria, por essa oportunidade. Muito obrigado, Rede Bom Jesus, por mais uma vez podemos estar aqui nesse programa no Bom Dia, Bom Jesus. E, povo de Deus, um recado para você. Não se esqueça de acessar as nossas redes sociais. Lá, Instagram, @Sacrário, também tem no Facebook e principalmente o YouTube. Amanhã estreia o videoclipe da música Clamor ao Espírito, você não pode perder. E para a gente fechar o programa com chave de ouro, vamos bem animado aí para animar a sua semana, Restaurador. Você aí de casa pode pedir para o Senhor que restaurou a sua vida. Quando eu estava cego, Ele me abriu os olhos. Vi tudo que Ele fez por mim. Quando eu era paralítico, me fez andar. Quando eu estava cego, Ele me abriu os olhos. Vi tudo que Ele fez por mim. Quando eu era paralítico, me fez andar. E eu pude correr atrás do que perdi. E eu pude correr atrás do que perdi. E eu vou correr, correr, correr até voar, pra seguir o Deus que me ama de novo e de novo e de novo. E eu vou pular, pular, pular até alcançar o abraço do Pai que me espera no céu. A Ele todo louvor, toda a minha gratidão. Grande é meu Senhor, restaurador. A Ele todo louvor, toda a minha gratidão. Grande é meu Senhor, restaurador.